Nossa obra começa com a visão de um laboratório. E dentro dele tem alguém correndo. E de repente essa pessoa chuta a porta e arromba ela. Chefe, são os caçadores. Droga, é o Hong Seokung. E uma das caçadoras fala, tem crianças aqui. E esse vidro é quebrado, onde ficavam as crianças. A gente vê o rosto de uma criança que tá encarando muito o caçador. E aí, crianças, vocês estão bem? Vocês podem sair agora. E enquanto o Seokung tá sorrindo, os outros estão organizando as crianças, pegando elas pra levar pra fora. Tá machucado em algum lugar, garoto? E ele pega esse garoto no colo. Enquanto isso, ele tá observando o que tá acontecendo de fundo. Os caçadores e a polícia estão prendendo os cientistas do laboratório. E essa criança não parece ser normal, não. Porque enquanto ela encara o doutor que fez isso com ela, ele pensa, olha pro doutor pretencioso, implorando pela sua vida no chão. E aí, qual o seu nome, garoto? Ah, meu nome? E essa criança é muito manipuladora, ela pensa, o que eu posso fazer pra deixar esse cara muito raivoso? E ele fala, meu nome é número 12. O quê? Esse é realmente seu nome? Daí ele delicadamente coloca a criança no chão e começa a chutar o doutor do laboratório. Filho da mãe, desgraçado! E ele começa a surrar o cara completamente. Poder. Um poder esmagador que ninguém pode ignorar. Caçador Hong. Inspetora, o que traz você aqui? O que me traz aqui? Eu sabia que você ia fazer alguma coisa desse tipo de novo. Deixa ele ir, agora. Daí ele arremessa o cara no chão. Eu aprecio muito a sua ajuda, mas fica um pouco difícil com você agindo dessa maneira. Você é a chefe dele? Não, mas eu dou bronca quando ele faz coisa errada. Isso não é um chefe? O chefe do laboratório sempre dava bronca nos outros doutores. E ele odiava a gente. É, mas pode ter certeza que esse homem mau aí vai tomar uma bronca. Você não parece ser muito forte. Você é uma caçadora também? Não, eu não sou tão forte quanto eles. Mas você não deveria julgar um livro pela capa. Tem muitos outros jeitos de repreender uma pessoa sem ser batendo. Como esse sujeito aí que tá atrás de você fez. Então o que eu tenho que fazer pra me tornar igual a você? Você precisa estudar bastante e passar na prova nacional. E depois você precisa trabalhar bastante pra se tornar líder corporativa. E o nosso prota pensa, o poder imenso de um caçador. E um tipo diferente de poder que manda nos caçadores. Esse foi o momento que eu decidi o caminho da minha vida. 19 anos depois. 31 de maio de 2044. Agência de Gerenciamento de Habilidades. Dungeon 12 em Yongdeongpo e Dungeon 1 em Wang. Ambas receberam nível de ameaça nível 2 hoje. A gente vê que tem um pessoal escorado na mesa, se alongando, o pessoal não tá nem ligando pra reunião. E o nosso prota pensa, esses otários nem se esforçam para ser melhores. E aí, vocês vão me escutar? Mesmo que sejam dungeons de rank B e C, o interior tá instável, então o nível de ameaça pode subir. Ok, o time 2 vai ficar encarregado da dungeon de rank B. Alguma consideração? Não, nenhuma. Time 1, vocês vão ficar com a dungeon de rank C. Time 3 e 4 vão ficar no descanso porque foram pra dungeons recentemente. A gente já preparou o equipamento de vocês. Chequem se não tem nenhum equipamento faltando até a hora da entrada, 2 da tarde. Alguma pergunta? É, eu pensei que não. Então almocem e fiquem esperando até o horário da missão de vocês. Por hoje é isso. Daí o pessoal vai saindo, falando que tá com fome. Mas fica uma caçadora na sala da reunião ainda. O que aconteceu, caçadora de Yun? E sobre aquela dungeon que eu te falei? A em Bangdong? Ela é só uma dungeon de rank D6. Você sabe que a gente só manda pessoas quando chega no nível de ameaça 2, né? Mas eu não tenho um bom sentimento acerca dela. Se você for em dungeons baseados nos seus sentimentos, a mídia já teria acabado com a gente. Não devemos abusar do poder só porque você é uma caçadora de rank S. Abuso de poder é o que você tá fazendo, Nepo Baby. Nepo Baby, pra quem não sabe, gente, é quando você entra numa carreira que o seu pai ou sua mãe já é bem sucedido naquela carreira. E você já viu um Nepo Baby mais capaz e habilidoso do que eu? É, eu acho que não, porque eu já teria te demitido há muito tempo se você não fosse bom. Se uma caçadora como você atacar um civil como eu, vai ser horrível pra você. Mas eu tô falando sério. Eu não tenho um bom sentimento acerca daquela dungeon. Bom, que bom pra você, mas eu já saí do meu horário de trabalho, então não me contata, tá bom? Mas você não vai conseguir me contatar mesmo se eu vou estar dentro da dungeon. Ah, isso é ótimo. O que você falou, seu desgraçado? E eu vou chamar nosso prota de Wesley agora, tá vendo? Vai ser Wesley, porque o nome dele começa com W original, então eu vou chamar ele de Wesley. 2 dias depois, em Busan. Olha, esse relógio é aquele que tava nas notícias. Essa obra de arte aqui foi criada pelo governo da Coreia e pelo Laboratório de Pesquisas Mágicas. Ainda tá em fase de teste, por isso só existem 2 no mundo. Nossa, você deve ser um caçador muito importante, então. Eu tenho uma licença, mas eu não sou um caçador. Eu trabalho na agência de gerenciamento de habilidades, que basicamente facilita a vida dos caçadores. E eu sou afiliado direto do diretor da agência. Ah, você quer dizer aquela pessoa? O melhor caçador da nação?
O Seo Kyung? É meio constrangedor falar isso, mas ele é meu pai. Seu pai? É, meu pai é adotivo. Eu tava no acidente quando eu perdi meus pais. E esse diretor de agência, ele me salvou e me adotou. E eu trabalhei muito pra retribuir isso pra ele. E agora eu trabalho pra ele. E não pense que eu sou completamente um nepo baby, tá? Eu me esforcei muito por essa posição. É claro, seu pai é muito conhecido por ser justo. E o prata pensa, isso é uma mentira. Bom, eu não sou 100% um nepo baby, mas eu usei o fato de ter uma licença pra minha vantagem. Mas me conta, por que você veio aqui hoje? Eu tirei um dia de folga pra celebrar minha promoção. Eu não ia vir não, mas me expulsaram do trabalho porque eu nunca tirei um dia de folga. Não é bom ficar trabalhando sempre assim. Por exemplo, a gente tá de folga também. Eu tô atrapalhando vocês? Não, claro que não. Você mostrou algo realmente muito legal. A gente pode ver de novo? Daí ele mostra aquele relógio que ele tava falando antes, que só tem 2 no mundo. Como que é o nome dele mesmo? Dispositivo de comunicação multimodelo em miniatura exclusivo para caçadores. Mas a gente só chama ele de relógio de mana mesmo. Ah, não é só um relógio, né? Mostra pra gente. Ele reconhece seus padrões de mana, então só o dono pode usar. Calma aí, deixa eu mostrar pra vocês. Daí um holograma sai, né? Tipo uma telinha dele. Oh, isso é tão legal. Dá pra ver as notícias das dungeons. Wesley, você tá vendo isso daqui? Tem uma dungeon que o nível dela tá subindo. E a gente vê que tem uma dungeon de rank D que tá subindo do 1 pro 2, o nível de ameaça. Uma de rank C que tá nível 2. E uma de rank A que tá nível de ameaça 3. E aparece um aviso de urgência pra ele. O que? Destruição de dungeon? Aonde? Como? E alguém fala no telefone do nosso prota. Isso são notícias muito ruins. Eu vi. Bang Dong, certo? Eu não acho que nada vai acontecer, já que é uma dungeon de rank D. Mas tem uma alta concentração de pessoas na área. Não é uma dungeon de rank D. Metade do distrito foi destruído assim que ela saiu. Me desculpe, o quê? O diretor tá indo pra lá de urgência agora com os outros aventureiros que estavam de espera. Calma, eu já tô indo. Manda um helicóptero. Na próxima cena ele já tá no helicóptero, indo a caminho da dungeon. Metade de um distrito destruído, isso é ridículo. Mas eu acho que tudo deve ficar bem, o diretor tá indo pra lá. Eu vim pra cá durante a minha folga. Ué, por que meu relógio de mana tá desligando? Daí o piloto fala, senhor, tem coisas embaixo da gente. Isso não são monstros? E a gente vê que vários monstros foram libertados dessa dungeon e estão andando pelas ruas do distrito. Daí ele começa a receber um monte de alerta, um monte de aviso, urgência, dizendo que todas as dungeons do país inteiro ao mesmo tempo quebraram. Ou seja, todos os monstros foram libertados. Notícias de última hora. O fenômeno de quebra de dungeons não está acontecendo só na Coreia, mas sim no mundo todo. E o status atual dos caçadores que foram combater essas dungeons ainda não está confirmado. Assim como o paradeiro de Seo Kyung. De qualquer maneira, eu não vou conseguir voltar pra Busan. De qualquer maneira, não tem nenhum monstro voador por aqui. Vamos olhar e ver se a gente acha algum sobrevivente. Certo, chefe. Vamos pegar os sobreviventes e levá-los pra agência. E a gente vê o nosso prota levando jeito. Ele já tá acabando com a raça de um monstro. Ele não é lutador, mas tá dando conta. Ele já pega um pedaço de madeira e atravessa a boca desse monstro logo. Mas a cena aqui é de completo caos. O distrito inteiro tá horrível. Droga, relógio, abre logo. E fala que os sinais vitais do Seo Kyung não podem ser achados. No caso do pai dele. Você tá falando que ele tá morto? O maior e o mais forte caçador da Coreia tá morto? Não, isso é impossível. O futuro que eu queria era muito simples. Deixar as tarefas chatas e desconfortáveis pros outros e viver uma vida confortável. Pra conseguir isso, eu batalhei e tive muita dificuldade no caminho. Eu preciso de alguém pra me ajudar. É por isso que eu preciso achar novos sobreviventes. Eu preciso achar alguém. Até que ele ouve um grito e vira pra trás. Tia! Eu já te falei pra você não me chamar de tia. Isso importa? Olha como você tá. Você sabe o que aconteceu? Tudo que eu sei foi que a centopeia que fugiu da dungeon que fez isso tudo. E ele pega uma poção pra resgatar ela. Você sabe que isso aqui é veneno de centopeia, né? Essa poção não vai funcionar. Eu não tenho certeza, então só vou colocar e torcer pra dar o melhor. Seu idiota. Eu te falei que essa dungeon precisava de gente. Por que você ignorou meus instintos de caçadora, hein? Você fala como se não tivessem coisas mais confiáveis do que o seu instinto de caçadora, né? Você não tá errado. De qualquer maneira, eu não posso lutar mais agora. E o que você quer dizer com isso? Fica com isso aqui. E ela dá uma identificação do pai dele. Eu trouxe isso aqui só por coincidência. Que bom que eu fiz isso. Bom, que bom. Olha essa situação. De qualquer maneira, você é filho dele. Você precisa ter isso. Eu não sou nem o filho de verdade dele. Como você não é? Você é o único filho dele. Tem que dar um funeral próprio, pelo menos. Bom, eu não vou te dar um funeral também, então trate de não morrer. Seu idiota, por que você tem que sempre falar isso? Por favor, não morra. Você fala como se eu conseguisse controlar, né? Eu tô impressionado que eu sobrevivi até agora. Ei, Wesley, lembra quando a gente andava junto por aí e você ficava me chamando de irmãzona? Por que você tá trazendo isso do nada? Você era muito fofo naquela época, mas agora que você cresceu, você ficou muito rude, sabia? Só cala a boca, tia. Eu tenho certeza
certeza que eu tenho mais poções aqui. Por favor, só para de falar e descansa. A minha espada tá bem aqui. Eu posso te chamar de irmãzona de novo, por favor, só fica quieta. Eu sei que você aprendeu a usar a lança por causa do seu pai e tal, mas pega a minha espada. É uma boa espada. Vai fazer você ficar vivo. E ela parte dessa pra uma melhor. O prota fecha os olhos dela. Como eu vou sobreviver aqui se nem você nem o papai conseguiram? Eu odeio esse tipo de coisa. E quando ele volta pra agência, tá toda destruída. E lá está a centopeia gigante. Eu deveria ter imaginado. Mesmo que ser um caçador signifique que nem o seu corpo vai restar depois da sua morte, você tá me dizendo que todos os caçadores se exaustaram e morreram por essa centopeia aqui? O caçador mais poderoso realmente morreu. Mas tudo que ele deixou foi a identificação dele? E o que é pra eu fazer agora? Continuar procurando sobreviventes? E se eu achar um, o que eu faço? Pra onde eu levo ele? Pra começar, tem algum sobrevivente? E parece que ele usa uma habilidade na espada dele. Mas que merda! Oh, merda! E ele golpeia a centopeia com essa habilidade dele. Mas de repente ela simplesmente some. O quê? Onde que tá o defunto da centopeia que tava bem aqui na minha frente? E tudo que restou foi um pequeno relógio daquele de alarme. Isso aqui tava dentro dela? Eu nunca ouvi falar sobre itens dentro de monstros. Isso aqui é um relógio? Verificação. Autorização para implementação do procedimento. Adiada. Iniciando o procedimento de emergência. Que tipo de item é esse? É uma inteligência artificial? Você gostaria de mudar a data? Do que você tá falando? Reiniciando. Iniciando autossequência. Você gostaria de executar? Agora há pouco você me perguntou se queria mudar a data. Agora tá perguntando se eu quero executar alguma coisa? Você gostaria de executar? E o que você quer que eu execute? Aviso. Vai, que é agora? Outra centopeia? Não. Definitivamente não é. Detectando perigo. A centopeia de antes não tinha esse tamanho todo, nem essa aura. Foi essa coisa que destruiu a Coreia. E a gente vê grandes garras saindo. Probabilidade de sobreviver, 0%. Eu não me importo que seja isso. Se você puder executar essa coisa, faz agora. Identidade confirmada. Iniciando o protocolo de emergência. Qualificação. Verificação do protocolo. Verificação. Falha em executar salvação. Inelegível. Iniciando execução forçada. E o que eu faço nessa situação aqui? Eu corro? Será que é possível correr disso aqui? Iniciando sequência final. Aprovada. Qualificação verificada. Aprovado. O mundo está prestes a ser destruído. Último sobrevivente. Cala a boca, seu robô idiota, e me tira daqui! Confirmado, movendo o usuário para um tempo aleatório. Senhor? Senhor? Ei, senhor, acorda, senhor. E a gente vê que tem alguém dando vários tapas na cara dele. Daí ele pega a mão da pessoa que tá batendo nele. Ele finalmente acordou. Desculpa, chefe, você não tava respondendo, então eu tive que apelar pra isso. A gente vai tratar de você, tá? Mas não se mexa muito rápido. Vou te perguntar porque você tava muito machucado agora há pouco. Você é um caçador, né? Você tem uma espada e tal. O que tá acontecendo? Se o mundo todo foi destruído, onde é que eu tô? E como que essa mulher conseguiu o uniforme antigo da academia? Senhor, você tá bem? Você tá ok? Alguma concussão na sua cabeça? E por que tem um computador tão antigo aqui nesse lugar? Mas aí, de repente, ele viu o calendário. O quê? 2024? E do nada a gente vê as pessoas discutindo entre si. Hyun-wook? A gente não tem tempo pra perder com você, senhor. Você ouviu bem. Mas o prota se levanta muito rápido. De todos os anos possíveis, por que 2024? 5 de abril de 2024. E ele olha pela janela e ele vê criaturas do lado de fora. É uma horda de búfalos negros. E o prota pensa que das 46 pessoas que estão nesse prédio agora, só 5 vão sair vivas. O que tá acontecendo? Eu tenho algumas memórias antes de perder a consciência. Corpos de pessoas e de monstros por toda parte. A Ji-yoon e o meu pai mortos. E um item muito suspeito que apareceu quando a centopeia desapareceu. Será que eu realmente retornei pro passado? Eu lembro que eu publiquei um papel sobre uma quebra de dungeon na minha graduação. Bem antes de inventarem dispositivo mágico de medição, ainda na época que eram medidas manualmente, desde que ela estivesse no meio de Seul, ela seria muito bem mapeada. Mas ainda assim, elas são completamente imprevisíveis. Uma que pareceu calma ontem pode explodir hoje. A guilda de gerenciamento não queria perder a oportunidade de uma dungeon de rank S, então reportou falsamente como se fosse de rank B. E a notícia de que ela havia quebrado só veio depois da primeira onda de caos. Os estudantes das academias e universidades que queriam se tornar caçadores tentaram ajudar os civis próximos, mas não tem como somente estudantes lidarem com uma quebra de dungeon. Os únicos sobreviventes foram 2 caçadores e 3 civis. Isso foi um contratempo enorme para um novo método que foi desenvolvido para fazer caçadores. Mas pelo menos nesse meio tempo formou vários caçadores. Eu tenho a espada da Ji-yoon.
Então se eu conseguir usá-la bem, eu consigo sair dessa situação. A dungeon foi quebrada há quanto tempo? Vocês não são da escola de caçadores? Deveriam saber isso. Na verdade, a gente estava aprendendo sobre isso hoje. Então vocês vão aprender na marra quando foi a quebra de dungeon. Aproximadamente 4 horas atrás. Eu não quero aproximadamente, eu quero um número exato. Estamos lidando com dungeons. Foram 3 horas e 50 minutos, senhor. Contrataram alguém de fora? Perdemos a comunicação há 2 horas atrás. As últimas notícias que recebemos foram que aventureiros se juntaram para derrotar o boss da dungeon. E o prota pensa que o pai dele tava nesse time para vencer o boss. E que se sentiu muito mal por ter ido matar lá o boss e não ter cuidado dessas crianças que acabaram morrendo. Mas dessa vez não vai acontecer de novo. Sem querer ser grosso, tá, cara? Mas quem que é você? Como que a gente vai confiar em alguém que a gente nem conhece? Você tem uma licença de caçador? Se você tiver, por favor, me mostre. Eu perdi ela. E o prota pensa que ele tem a licença sim, tá na carteira dele. Mas como é que ele vai puxar uma licença que tá escrito 2031? E o cara fica todo sem graça porque o prota falou que perdeu a licença dele. Mas agora que eu parei pra pensar, eu não tenho nenhuma forma de me identificar. Mesmo se eu sair dessa situação, eu não vou poder ir lá na dungeon. Eu só preciso provar que eu sou um caçador, certo? E ele usa a habilidade dele no chão da sala, tipo uma chama azul, bem bonita, inclusive. Ok, eu acredito, você é um caçador. Daí alguém começa a falar sobre esse cara que tá aparecendo na tela agora. Aparentemente, ele é o filho precioso do Dion. E eles perguntaram, ué, como é que o Dion não veio buscar ele até agora? E até o prota pensa nisso. O filho mais novo do Dion, que é dono de um dos maiores conglomerados do mundo todo. Então, você tem um plano pra sobreviver? Eles mimam esse Lee Sung-yeon aí muito. Tanto que depois da morte dele na outra linha do tempo, eles ajudaram a manter a escola de caçadores. Inclusive foram eles também que criaram a agência de gerenciamento de habilidades e que promoveram meu pai pro diretor. Então o que vai acontecer se ele sair vivo daqui? Se eu não tenho identidade e eu pareço só um pouquinho suspeito, eu posso me tornar um herói que ninguém pode criticar. É claro que eu tenho um plano. Vamos para a prefeitura. E ele pensa, com esse plano eu vou conseguir enfraquecer o Sung-yeon. E dessa maneira eu vou criar um cenário que eu salvo ele do perigo. A prefeitura? Você tá maluco? Você sabe o quão longe a prefeitura fica daqui? Olha aqui. E ele não fica nada feliz com esse velho. E ele pensa, parece que experienciar algo que eu só vi em registros é realmente revigorante, né? Algumas testemunhas disseram que não ouviram os estudantes só porque eles eram mais novos. E talvez tenham morrido por conta dessa ignorância. E o senhor quer morrer por acaso? Você tá me provocando, caçador? Cale a boca, senhor. Pra ser bem sincero, até salvar a mim mesmo não vai ser fácil nessa situação aqui. Mas eu não posso deixar todas essas crianças pra trás. Então, vambora. Estudantes, estão comigo? Mas se vocês quiserem sair por vocês mesmos, eu não vou parar vocês. A gente não pode deixar o pessoal pra trás. E você tá ouvindo isso? Eu tô dando o meu melhor pra salvar até o tipo de gente que nem você, seu velho. Então se você não quiser ficar, pode ir embora. Não é bem isso. Eu preciso de um mapa. Alguém conhece essa região aqui bem? Eu desenho relativamente bem. Daí com o mapa já desenhado em mãos, ele pega uma caneta e começa a fazer o plano. A gente tá aqui, nesse ponto. E aqui é onde a dungeon tá. Já que o pessoal já começou a ir atrás do boss da dungeon, o grande Minotauro provavelmente foi na direção das montanhas. Um Minotauro? Isso não é um monstro de rank S? Ele tá perto assim da gente? Os Bufaloides provavelmente seguiram seu boss até a montanha. Então deve ter só alguns monstros que se separaram no caminho. E você sabe o que isso aqui significa? Isso não é a outra parte do bloqueio? Eles falaram que ia fazer uma linha de defesa pra conter os monstros e não deixar eles saírem pra qualquer lugar. Sim, isso tá certo. E a prefeitura tá a alguns quarteirões daqui. A gente só precisa chegar lá pra entrar nessa linha de defesa e a gente sobrevive. Então por que a gente só não senta aqui e espera? Se o boss for derrotado, a quebra de dungeon vai acabar, não vai? Mas o Minotauro é um ditador. Se ele falar pros bufaloides deles juntarem, eles vão juntar. Se falar pra caçarem, eles vão caçar. E é o mesmo para comer. E se o boss desaparecer, o que você acha que eles vão fazer? Dar meia volta e voltar pra dungeon? Mas alguém que discorda do meu plano? E todo mundo fica com cara de tacho depois disso. Ok, ótimo. Tem algum mago aqui que saiba desenhar runas? Daí na próxima cena já estão desenhando runas nas testas dos outros alunos. Monstros são sensitivos a mana e por isso que eles vão atrás de vocês. Então desenha essas runas muito bem. Essas runas aqui realmente escondem nossa mana? Eu nunca ouvi nada sobre isso. E o prota pensa, pensando nesse tempo atual que a gente tá, isso aqui é realmente muito impressionante. Mas depois que as runas foram melhor desenvolvidas, isso aqui se tornou muito comum. Essa runa, quando tá na sua cabeça, ela esconde a sua mana que tá conectada a você. Mas não esconde nenhuma magia que tá sendo conjurada. Você sabe como ativar runas, certo? Você preenche a sua mão de mana e toca na runa. E quando eu tiro meu dedo, ela ativa imediatamente. E ele pensa que eu vou colocar menos mana na runa do Sung-yeon. Que filho da mãe, velho. Tudo pra forjar ele salvando o moleque. Nossa senhora, aí é manipulador demais esse prota. Nesse momento eu vou sair, vou atrair os monstros e vou ficar fazendo eles correrem em volta da vizinhança. Quando eu passar pela segunda vez aqui na frente, vocês correm. Daí eu vou mandar eles pra longe e alcanço vocês depois.
Certo, agora é hora. E ele pula com a espada dele no meio dos minotauros. Eu acho que para essa ocasião aqui eu precisava de uma capa vermelha igual a de um toureiro, né? Enquanto os alunos e os funcionários vão saindo da escola pra esperar ele passar de novo pra correrem, aquela garota das runas fala: quem é esse cara, hein? E por que ele tá tão preocupado com a gente agora? Além do mais, ele sabe sobre o boss da dungeon. Será que ele não foi um dos caçadores designados pra matar ele? Talvez, mas isso é estranho. Ele sabe especificamente muita informação. Vai ver, ele tropeçou subindo a montanha, sei lá. E você acha que ele vai ser fraco assim, tropeçando e desmaiando? Cara, é um minotauro. De qualquer maneira, a gente só tem ele pra confiar agora. Ele sozinho conseguiu tirar aquela manada toda de minotauro daqui da frente. Isso é verdade. Vocês todos aí, já terminaram os preparativos? Sim, daqui a pouco a gente vai correr com tudo que a gente tem. Tomem cuidado. Pernas pra quem te quer, pra gente ficar vivo. Ali, gente, bem ali. Ele já tá chegando com a manada. E a gente vê que tem vários minotauros correndo atrás dele. Mas como a mana dele tá escondida, ele conseguiu se infiltrar no meio dos minotauros. Então ele tá usando as habilidades dele pra confundir os minotauros. E ele dá o sinal pros estudantes correrem. É nossa deixa, vambora. Caçadores de artes marciais geralmente lideram. Os magos usam escudos. E o trabalho dos civis é correr por suas vidas. Enquanto o Suyon tá meio distraído, andando com os outros estudantes, um minotauro se aproxima dele e começa a cheirar ele. E obviamente, como era tudo planejado pelo nosso prota, ele apareceu bem nessa hora pra salvar. Nossa, que coincidência, né? Senhor? Corre! Sai daqui correndo, agora! Senhor! Já falei pra você correr! E agora os minotauros viram o nosso prota. Por sorte, ele conseguiu despistar eles subindo no prédio. Ai, de onde tá vindo tanto minotauro? Tá sendo bem chato sair daqui. Tudo bem que foi eu que juntei eles, mas mesmo assim... Até agora, tudo que aconteceu. Eu distribuí minha mana no chão pra juntar eles de propósito. Depois eu tirei um pouco da mana da runa do Sugyeon pra ele ficar em perigo. E bem antes dele ser atacado, eu consegui salvar ele. E eu interpretei uma cena de sacrifício pra criar um novo herói. No final, consegui salvar todos os estudantes. Isso é perfeito. Então, já que meu plano foi concluído, o que eu faço agora? Se eu viajei 10 anos pro passado, será que o Wesley de 10 anos do passado tá aqui também? Eu acabei de me lembrar de um filme que tem essa premissa, não é? Mas eu espero que eu não siga o enredo dele. E dá pra ver que ele tá claramente se lembrando de Volta para o Futuro. E aquele item suspeito também me falou algo a respeito disso. Que esse mundo aqui tá garantido que vai pro buraco uma hora. Provavelmente tá relacionado com a dungeon de Bangdong. É verdade, a dungeon de Bangdong. E quanto ao meu relógio, será que ele funciona? Eu acho que sim, já que ele é suprido por mana. Daí ele começa a digitar alguma coisa e fica confuso com os resultados da pesquisa dele. Eu tava me perguntando por que eu fui trazido exatamente pra esse dia. Bom, tá aí a resposta. E o relógio mostra que foi bem nesse dia que a dungeon de Bangdong apareceu. Então você tá dizendo que eu vou ter que mudar o destino desse mundo, certo? Merda, merda, merda! Por que essas vacas de repente começaram a correr atrás da gente? Será que elas avisaram as outras que a gente tava aqui? Malditos cabeças de vaca! Eles devem ser caçadores de Namsan. Bom, não tem razão pra intervir nisso. O boss original vai ser derrotado por esse time de qualquer maneira. E de qualquer maneira, o diretor também tá lá. Parece que eles atacam seus próprios aliados sem nem reconhecer eles. Bom, é ótimo pra gente. Os menorzinhos estão morrendo por conta disso, então foca no boss. E a gente vê que ao mesmo tempo que ele tá falando, liderando o grupo dele, ele tá desviando de um ataque de um minotauro. Os aventureiros lendários da minha época, todos reunidos aqui. Isso aqui parece mais um camarote. Ok, aqui vamos nós! E alguém usa uma magia de planta que cria várias raízes pra envolver os minotauros. Olha, parece que é a Chaimin e a habilidade única dela. Essa habilidade foi completamente perdida depois que ela morreu. Ela foi a única. É uma honra ver ela com os meus próprios olhos. Parando pra pensar, quando foi que ela morreu? Se eu pudesse salvar uma figura histórica como essa, seria de muita ajuda na batalha final. Vamos pensar um pouco. O nível de dificuldade da dungeon de Bangdong não mudou em 20 anos. Considerando o monstro que tava lá dentro, nem 2 Rank S conseguiram combater ele. Talvez por isso o futuro possa ser mudado se eu salvar figuras como eles. Assim como os estudantes modelo que eu acabei de salvar. Primeiro eu preciso fechar a dungeon de Bangdong. Depois eu preciso achar onde tá escondido aquele ser que deixou tudo em chamas. Não é um plano ruim, sabe? Se eu resgatar eles e deixar isso no meu crédito, talvez eu ganhe uma aposentadoria vitalícia. Enquanto isso, a equipe tá lá combatendo. Enquanto a Chaimin prende os minotauros com as raízes, o diretor tá lá decepando um monte de membro com a lança dele. Vinhas eliminadoras! E o minotauro é completamente coberto por essas vinhas e raízes. E quando elas apertam, sai sangue dele. Mas isso não foi efetivo o suficiente pra tirar ele de combate, ele fica cada vez mais raivoso. Daí ele consegue agarrar de novo o martelo dele e tenta acertar eles. E o prota pensa, hora de ir pra prefeitura. Sr. Hong, corte a outra perna dele. Entendido. Enquanto ela vai conjurando o feitiço pra prender a criatura de novo, já tem outro membro da equipe se posicionando atrás e puxando as vinhas pro Minotauro ficar definitivamente preso. E nisso o Hong já perfura a criatura com a lança dele. Mas isso faz com que a criatura caia, né? Ai, merda. E a criatura vai caindo bem na direção do nosso prota. Mas que merda. Daí o Hong vê, repara em alguma coisa.
Ah, o quê? Uma pessoa? Aquilo ali é um civil? Não, eu acho que não, ele tá armado. Então o nosso prota meio que finaliza a criatura, usando as chamas azuis dele. Todo mundo fica chocado com esse poder e o Minotauro fica completamente chamuscado. Bom trabalho aí todo mundo, vocês parecem ocupados, então não liguem pra mim, tá bom? Quem é esse cara? Ah, você tá falando comigo? Eu tô só de passagem, disse ele com uma espada flamejante nas mãos. A próxima cena, nosso prota já tá sendo interrogado. Obviamente, eles não iam deixar só o nosso prota passar depois de finalizar o bicho, né? Chamou pouca atenção, graças a Deus. Senhor, você tem certeza que você mesmo quer interrogar ele? A gente confiscou a arma dele, mas mesmo assim... Esse homem não tem número de segurança, não tem número de telefone e a gente não tem a digital dele. Ah, tá tudo bem. Eu só tenho algumas perguntas pra ele. Tudo bem então, tome cuidado, caçador Hong. Daí eles ficam se encarando por um momento, em silêncio. Eu desliguei a câmera dessa sala aqui no caminho, então a gente pode falar livremente. Vamos começar se apresentando, que tal? Meu nome é Hong Seo-kyung. Vendo o diretor da agência tão jovem assim, agora eu tenho certeza que eu voltei no tempo. Então, nessa linha do tempo, será que ele vai me encontrar daqui 1 ano e me adotar daqui 2 anos? Meu nome é Wesley. Ok, Wesley. Você sabe o que é isso? E ele mostra um papel meio rasgado. E ele pensa, esse é o desenho que cobre a parede do laboratório que eu ficava. E obviamente ele faz uma expressão surpresa. E o Hong percebe isso e fala, como eu suspeitava. Ups, droga. Não fique tão nervoso assim. Como eu te disse, a gente tá só conversando. A gente tava muito preocupado com você. Desculpa, você me conhece? Se tudo for de acordo com o plano, a gente deveria ter se encontrado em situações um pouco melhores. De qualquer maneira, você chegou seguro. Exatamente como eu ouvi. A mana azul, o fogo... E eu não tô entendendo do que você tá falando. Eu sou o professor que o tal do Kim tava falando. Ele tá me confundindo com um cara que denunciou o laboratório. E eu fiquei preocupado, porque a gente perdeu contato logo depois do que aconteceu com o Kim. Parece que o informante dele também morreu com isso tudo. E a gente concordou em ajudar com a escapada. Vou fazer tudo o que tá no meu alcance pra pegar aqueles caras. E eu também já preparei a sua identificação por aqui. Eles estavam muito preocupados com a situação que se desenrolou em Mengdong pra prestar atenção no novo caçador que apareceu repentinamente. Eu só sei que o seu nome é Wesley, então eu vou te dar um sobrenome temporário. Ah, isso é bom. Ele achar que eu sou informante faz sentido. Porque dessa maneira eu não preciso mais inventar desculpas do porquê eu não tenho nenhum documento. Mas eu não posso ter pressa, eu sei que o diretor ainda não confia em mim. Eu posso continuar chamando você só de Wesley, então? Sim, claro que pode. E ele pensa, mas eu também sou do laboratório e também sou um informante, então não tem problema nenhum pra mim nessa história. Você vai trabalhar pra mim por um tempo. Com vigilância? É, você pode ir por esse caminho. Não confio em você o suficiente pra te deixar livre por aí. Tudo bem, tô ansioso pra trabalhar com você. E ele estende a mão pra ele cumprimentar. E no fim, eu acabei trabalhando pro diretor de novo, assim como na outra linha do tempo. Nessa realidade, ele não é um diretor, nem meu pai. Mas mesmo assim, tamo junto nessa. E ele aperta a mão do Hong. E a próxima cena já é 1 semana depois. E aí, como tem sido pra você? Tá tudo ok? Tudo bem? Como eu posso estar bem? Se eu tô preso nesse lugar aqui por 1 semana. Haha, mas é dia de visitar você, isso não é bom? Bom! Eu tô sendo tratado como prisioneiro, eu tenho até uma tornozeleira. Você não deveria ser tão negativo assim, veja pelo lado bom. Você conseguiu escapar da polícia e agora tá livre. E você disse que tem um monte de coisa pra fazer, né? Não, senhor, quem tem um monte de coisa pra fazer é você. Senhor? Ah, me chama de tio ou alguma coisa assim. Lembra das 5 crianças que você salvou em Mengdong? Eles eram meus estudantes. E o prota pensa, eu tenho certeza que ele já sabia dessa informação há muito tempo. Então quer dizer que eu passei no teste dele? Eu ouvi dizer que foi você que levou os Minotauros pra longe. E que os estudantes só conseguiram fugir por causa de você. Se fosse de outra maneira, bom, o dano seria irreversível. Eu não sei de onde tanta vaca veio, mas o que importa no fim das contas é o resultado. As crianças estão bem graças a você. E o prata fica todo se sentindo. Ah, eu não fiz nada. Então, eu pensei nisso aqui. Eu sei que o nível de habilidade dos meus estudantes são os melhores. Já teria sido difícil se você tivesse resgatado somente eles, mas você resgatou os civis também. Todo mundo naquele prédio estaria morto se não fosse por você. Todos os meus estudantes estavam chorando no meu ouvido pra encontrar você. Então eu senti a necessidade de, pagar você pelo que você fez. Então eu decidi te dar isso aqui. E o prata pensa, por que ele tá pensando tanto? Me dá logo. Ensine eles. E ele bota um papel na mesa. Se você me seguir pelas dungeons, você vai ficar muito visível, muito exposto. Mas se você trabalhar como professor, bom, isso vai dar uma ocultada em você. Então você quer que eu ensine as suas crianças. E o nosso prota começa a refletir em tudo que ele tá ouvindo. Só olhando pro jeito que o diretor agia com a agência dele na outra linha do tempo,
já mostra o quão fortes são os laços entre o mestre e seu discípulo. Existem muitos alunos nas academias que encaram o Hong como professor, como mestre deles. E o pessoal que depois se juntou à agência do Hong foi porque tinha um laço com ele. Se eu criar uma boa relação com esses alunos, eles podem garantir o meu futuro depois que eu salvar o mundo. Mas seria muito estúpido nessa conversa aqui revelar o que eu tenho pro futuro. Resumidamente, o objetivo do nosso prota é se aposentar. É isso. O objetivo de toda a história gira em torno do prota se aposentar. Ele só quer se aposentar rico. Mas como você quer que eu treine aquelas crianças se eu nem posso usar mana por causa dessa tornozeleira aqui? Se é só ensinar a lutar, você seria o melhor candidato, senhor. É tio. Você seria o melhor candidato, tio. Pra mim é bem fácil ensinar a lutar. O problema é com magia. Então, me lembrando daquelas runas de esconder mana, foi você que fez elas, não foi? E o nosso prota fica sem resposta pra isso. E ele pensa, ai, foi por isso que eu deveria ter ficado quieto. Então você quer que eu ensine sobre runas pra eles. Na verdade, não importa muito se foi você que fez as runas ou não. Você só precisa saber mais de runas do que eu. Eu pensei que ia ensinar pros alunos coisas sobre dungeon ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que seria meio suspeito alguém que acabou de sair de uma organização ilegal isolada saber desse tipo de coisa. Mas primeiramente, runas não são magias. Mas vai ser bem útil para as crianças. Mas eu não sou adequado para ensinar. Não, você não é bom. Você é perfeito pro cargo, eu tenho certeza disso. E o prota pensa, será que eu falo que fui eu que criei as runas e patenteio elas? Mesmo se eu não patentear, eu vou conseguir salvar inúmeras vidas com essa runa, só compartilhando meu conhecimento com eles. Eu não posso ir lá e salvar cada caçador pessoalmente, mas se o público souber sobre as runas... Bom, de qualquer maneira, você que vai ensinar elas. Tá, mas eu tô fazendo isso pelas crianças, tá bom? Sim, claro, eu sei. Eu tava me certificando da cópia dos documentos e da sua conta do banco. Já eu passo elas pra você. É chamado de escola, mas é gerenciado com meu próprio dinheiro. Então você vai ser praticamente um membro da minha guilda. Já que você não vai participar de nenhuma investida, nenhuma dungeon, não tem muito outro incentivo que você possa fazer. Então basicamente vai ser um salário mínimo. E o prota fica completamente chocado com o que ele acaba de ler no contrato dele. E você só vai receber 90% do seu salário nos primeiros 3 meses, tá bom? Vai ser um período probatório. Além de que não tem férias, já que são só 5 pessoas trabalhando. No máximo no feriado. Mas às vezes no feriado as crianças podem chamar a gente pra treinar e a gente tem que ir. E o prota muito puto segurando o contrato. Esse cara acabou de me dar um golpe. Mano, o cara foi escamado ao vivo aqui pra gente. A próxima cena já é 2 dias depois. A sua espada é realmente boa, de verdade. E ela também reconhece seu dono. Mandou vários pro hospital. É você? Não, ela pertence a alguém que eu conheço. Você roubou ela? Não, eu seria queimado junto. É verdade. E ele pensa, essa espada aqui realmente me odeia. Mas eu acho que ela sabe que foi dada pra mim antes da Yu-Jin morrer. Você não tá bravo porque eu não te devolvi ela não, né? Mesmo se você me desse ela de volta, eu não conseguiria usar 100% dela. Isso porque eu ainda tô com o dispositivo de restrição de mana. Então você tá bravo? Não, eu não tô. Você tá sim. Não, eu não tô. A nossa escola não permite lâminas, então eu também não posso usar. Não é como se sua aula precisaria de uma espada também, né? Você sabe que é só você dizer que não quer um cara suspeito com uma espada perto dos seus estudantes, certo? Meu Deus, por que você é tão pessimista assim? E o prota pensa, ele não negou. Mas quando ele olha pela janela do carro, ele vê algo que deixa ele assustado. A gente vai por aquele caminho ali e o prota pensa, eu achei que a área em volta da escola seria urbana, não rural. Pra onde que ele tá me levando? Relaxa, porque a área é restrita de construções porque tem algumas dungeons por perto. Ah, tá. E isso faz com que seja perfeito pra aprimorar nossos estudantes. Chegamos. Isso aqui é realmente uma escola? Um pouquinho michuruca, né? Eu sei. E o prota pensa, michuruca? Não tem nada aqui. Os prédios vão começar a ser construídos ano que vem. Isso aí é temporário. Eu vou ter que ficar ensinando eles durante 1 ano? A caminhada tem que começar de algum lugar. Senhor Wesley, seja bem-vindo à Academia de Caçadores. Atenção todo mundo. Esse aqui é o Senhor Wesley e ele vai ensinar vocês sobre runas. Eu sei que vocês já conhecem ele, mas sejam respeitosos, hein? Professor, aqui. Mas o cara da frente estende só um pouquinho a mão e o professor atende ele. Mas esse cara aí não usava uma espada em vez de magia? Você não precisa saber magia para usar runas. A gente vai aprender as runas de esconder mana ou novas? As novas. Vai ser de grande ajuda pra vocês, então é melhor você não dormir durante as aulas, hein? Parece bem legal, mas ele pode ensinar isso pra gente? Por que você tá questionando? Você quer ou não aprender? Eu quero, runas são muito legais. Aqui, professor, aqui. Professor, só magos podem participar? Não, mas só tem 2 alunos aqui que conseguem desenhar as runas. Mas nossa escola é bem flexível, então vocês podem participar da aula sem problemas. Daí o cara finalmente consegue falar, ei, professor, você não é o cara do incidente? Porque você só deixou a gente pra trás, a gente ficou muito preocupado. A gente realmente se preocupou com você. Eu perguntei pro professor, mas ele não falava nada pra gente. A gente pensou que algo ruim tinha acontecido com o senhor. Você tem certeza que tá bem, senhor? E ele sentiu um carinho no coração, um calor no peito.
É, parece que eles realmente ficaram preocupados comigo. Eles são muito diferentes dos caçadores que a gente vai ter daqui 20 anos. É, teve um aventureiro que foi esfaqueado dentro de uma dungeon e morreu daqui 20 anos. E eu tô achando que é um desses caras aqui, na verdade. E ele vê algo que deixa ele espantado. O que tá acontecendo com a Xiao Hyun? Ela tava assim da última vez que eu vi ela? Só tem 10 dias desde o incidente. Ela tão de repente se tornou a bruxa que eu sempre conheci? Deve ter um flashback daquele mesmo dia, 5 de abril de 2024. Ah, Xiao Hyun, dá uma olhadinha nessa runa aqui que eu desenhei. É, ela pode ser um pouquinho mais longa. Aham, sim, claro. Ah, isso é tão difícil, mas pra você parece ser tão fácil. É que meu avô me ensinou a fazer desde que eu era mais nova. Então a gente pode ir revezando as pessoas, que tal? Mas você não tá cansada? Você já fez bastante. Relaxa, eu tenho mais experiência com magia. Não precisa se pressionar tanto assim, porque a gente vai precisar do seu escudo mais tarde, lembra? Mas ela lembra que a runa no Seongyeon não funcionou direito. Isso foi por culpa do Prota, mas o pessoal começou a falar mal dela pelas costas, falando que a runa dela não funcionou especificamente no Seongyeon. E ficou martelando na cabeça dela essa frase: arrogância estraga tudo, arrogância estraga tudo. E ela começou a ficar mais nervosa e mais ansiosa a cada dia que passava. E agora a gente volta um pouquinho pra outra linha do tempo, na agência de gerenciamento de habilidades. A gente vê a Xiao Hyun, né, que tá bem, bom, do jeito que ela sempre é, que é bem esquisita, e isso até afasta as outras pessoas que estão em volta dela. Park Xiao Hyun, o que você tá fazendo, hein? Hyun-wook, oi! Você estava esperando por mim? Não. Por favor, sai do caminho. Eu não chamei vocês dois só pra conversarem. E quem que é você? Prazer em te conhecer, aliás. Eu sou Wesley, prazer, o assessor principal do gerenciamento de dungeons. Investida dungeon? De onde você é, hein? O meu trabalho é apoiar o diretor da agência e avaliar a segurança de todas as dungeons existentes na Coreia, bem como também apoiar os caçadores na hora de invadir essas dungeons. Do que raios você tá falando? Eu trabalho na agência do diretor. Daí a gente volta pro presente. Por agora, você vai ficar aqui na pousada. E não reclama não que eu também vivo aqui. Eu já tô feliz por não estar dentro de um container. Tenha uma boa noite então, hein? Quando eu era criança, eu ficava me perguntando por que eu tinha que aprender esse tipo de coisa. Daí ele destrava a tornozeleira da perna dele, mas o diretor sempre tá certo, né? Você tem que saber sobre a tecnologia. Daí ele começa a usar o relógio dele de mana, agora que a mana dele tá liberada de novo. Então, o que eu deveria procurar primeiro? Daí ele pesquisa primeiro sobre a Park Seo-hoon. Não, eu sei todos esses resultados. Eu quero saber o que mudou a personalidade dela. Que é isso? Meu Deus, até o formato disso aqui é uma bagunça. O que eles usam pra se hidratar durante as lições deles? Sangue e lágrimas? Deve estar falando algumas coisas sobre a Park Seo-hoon. Número 1, não elogia a magia dela. Ela não gosta. É por isso que ela sorria toda vez que eu batia a palma pra ela? Número 2, ela não tá sorrindo. Você tá em perigo. Número 2.1, em caso desse tipo de emergência, você chama por Yoo Jae-yoon ou por Hyun-wook. E número 3, nunca mencione Myeongdong, que pra contexto é o lugar onde aconteceu o acidente. Só que na outra linha do tempo, todo mundo morreu. Se foi um incidente que mudou a personalidade dela, eu vi que na época não tinha nenhum corpo intacto, então faz sentido. Mas dessa vez eu salvei todo mundo, não salvei? Por que ela tá assim? Meu Deus, tá, deixa pra lá isso. Mas daí ele vê algo escrito pelo diretor, algo de 2025. A próxima cena é no dia seguinte, e tá lá o nosso prota no meio do matagal, com um lago. Por que esse cara me trouxe aqui tão cedo da manhã, hein? Opa, olá! Tem nada pra fazer aqui. Bom, eu quero que o meu futuro seja assim. Senhor Wesley, eu não acredito que a gente vai fazer outro prédio aqui. Será que eu desisto? Tem 20 anos só pela frente. Eu acho que eu consigo sobreviver com o conhecimento que eu tenho. Senhor Wesley! No fim das contas, eu só preciso sobreviver, né? Senhor Wesley! O que você tá refletindo tanto, hein, senhor? Seongyeon, que susto. Esse sou eu. Você lembra de mim? Claro que eu lembro de você. Senhor Wesley, cadê sua espada? A minha tia ficou meio curiosa depois de ouvir sobre, porque ela usa uma espada também. Sua tia? Sem querer me gabar, tal, mas ele é uma caçadora bem famosa. Então essa pessoa que ele deve estar falando deve ser a filha mais nova do presidente do grupo Daeon e a mestre da guilda Daeson. O nome dela é Mizion, uma caçadora conhecida por ser muito forte e ter habilidades muito poderosas. Considerando o quanto ela gosta do Seongyeon, parece que meu futuro tá garantido. E ela disse que ela quer te conhecer, senhor. Senhor Wesley. Senhor Wesley, vem até aqui um pouquinho. Ai, droga, ele estragou a minha chance perfeita. Esse cara não ajuda mesmo, né? Eu tô indo. O que foi, hein? Ué, eu tô fazendo a sua classe. Minha classe? Nesse quartinho aqui? A gente tava usando isso aqui como depósito. Não se preocupa, a gente vai limpar. E o prota pensa, isso significa que você nunca vai limpar. Você precisa fazer alguma coisa acerca da Park Seo-hoon. O que exatamente? Ela parece muito diferente desde a última vez que eu vi ela lá em Myeongdong. É verdade, ela de repente mudou muito. Todo caçador encontra uma
barreira de vez em quando. O Sr. Hyun já despertou há algum tempo, então tava na hora. O que foi? Você tá preocupado com os estudantes agora, é? Ele fica meio sem graça. Esse cara não tem mais esperança de mudar, não. Ele é muito seguro de si, fisicamente e mentalmente. Ele não consegue entender que para as outras pessoas os problemas não são encarados da mesma forma que ele encara. O fato de você não conseguir se levantar depois de um problema é incompreensível para ele. As estratégias modernas de como invadir as dungeons mudaram depois da reavaliação das runas. As runas foram por muito tempo negligenciadas por causa de alguns incidentes fatais. Mas depois que um arquimago francês desenvolveu a runa que esconde mana, tudo mudou. Ignorando completamente as imperfeições das runas, todos os magos aprenderam runas. E lá para meados de 2040, todos os caçadores são obrigados a saber desenhar runas. Mas nesse ponto que a gente tá aqui hoje, runas são exclusivas para magos. Então, como eu ia dizendo, a gente tem que criar um meio pra mana... Qual é? Por que você parou de falar, cara? Você não fica quieto, diretor. E se as runas são só para magos, por que essa classe aqui tá tão cheia? De qualquer maneira, vocês estão praticando runas, certo? Hoje vamos avaliar o nível de vocês. Choi, você perdeu essa parte da aula de novo? As runas não ativam se tiver um problema, mesmo com a margem de erro? Ah, elas vão ativar, Choi? Ah, sim, eu tenho certeza que vão. Você pelo menos sabe por que as runas não eram usadas no passado? Isso é porque a magia é mais conveniente do que as runas. E por quê? Essa resposta ele não sabe. E o Prota pensa, não faz nem um ano que ele despertou. Essa deve ter sido uma pergunta bem difícil pra ele. E quando a gente volta pra Sr. Hyun, ela tá partindo um lápis no dente. Sr. Hyun, por que ninguém tá achando isso esquisito? As pessoas acham que isso é normal? Sim, professor. Você pode responder essa pergunta? Por que as runas não eram tão usadas antigamente? Isso não é estilo coisa nenhuma, ela já enlouqueceu de vez. Porque as runas são apagadas muito facilmente. Exatamente, principalmente dentro das dungeons, onde a mana que tá no ar ela é toda distorcida. Então, como a gente compensa isso? Como vocês sabem, eu não sou um mago, então não adianta perguntar um princípio disso tudo que eu vou explicar agora. Só memorizem o que eu vou dizer pra vocês. Durabilidade, correção, resistência à água, amplificação e ressonância. E ele forma um símbolo bonitão, uma runa bem bonita no quadro. Professor, como você quer que a gente memorize isso? Essa combinação de fatores faz com que as runas fiquem muito mais protegidas de serem apagadas facilmente. Se a primeira runa estiver mal desenhada, não vai ativar, então façam precisamente. Professor, por que você não ensinou isso pra gente? Lá em Myeongdong, eu acabei desenhando a primeira runa meio errado, então ela não ativou. Quer dizer, mesmo que eu soubesse disso, não faria muito sentido. E o Prota finalmente descobre. Será que é por causa da runa que eu enfraqueci que ela ficou assim? Ser um caçador é lutar consigo mesmo. Se você vence ou perde uma batalha, é problema completamente seu. Mas mesmo com essas condições terríveis de trabalho e com o incidente de Myeongdong, a Sr. Hyun conseguiu se tornar uma arquimaga. Então, tecnicamente, não é minha culpa. Eu fiz de novo. Deve estar certo dessa vez, né, professor? Será que eu fiz errado? Eu errei de novo? Eu não posso errar, eu não posso errar. Eu não posso errar, eu preciso focar, eu não posso, eu tenho que fazer de novo. Daí ele bate palma pra acordar todo mundo. Hora do almoço, vamos comer, depois a gente volta. Eu sei que não é minha culpa, mas como um adulto e como um professor, é minha responsabilidade. E é isso dessa obra por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal. Peço encarecidamente que se vocês tiverem pontos de hypem o vídeo, por favor. E a pergunta da vez, pra quem responder e receber coraçãozinho é: qual foi o ano em que todo mundo morreu e teve destruição global? Por hoje é só, vejo vocês na próxima. Falou!